Saudações, meus amigos e minhas amigas, meus irmãos e minhas irmãs. É um prazer imenso estar aqui novamente com vocês. Nesta terra, meu nome de registro é Ricardo Galotti. E meu nome espiritual revelado é Atom Azael. Todos nós, de acordo com uns dos irmãos e das irmãs que assistem, me pediu, né? Se todos têm um nome espiritual e como fazer para saber. A aula não é exatamente sobre isso, mas eu já digo antecipadamente que realmente todos nós temos um outro nome, dito como um verdadeiro nome, né? Que é o nome espiritual, não o nome desse corpo aqui, ok? Como saber, aí já é outra história que provavelmente eu vou colocar em um outro vídeo, ok? Tenho uma formação em terapias alternativas e holísticas, como principalmente Master Reiki, numerólogo cabalista, cromoterapia, PNL, parapsicólogo, teologia oculta, radiestesia, sou médium de incorporação não atuante, entre outras formações, ok? Lembro a vocês, deem um like aí, dedinho no positivo. Não custa e não dói, não cria calo. Agradeço, vocês ajudam o canal. Clique no sininho preto para receber informação de quando eu posto vídeo. Inscrevam-se no canal e compartilhem para que outros buscadores também tenham acesso ao que mostro. Ok? Agradeço. Também agradeço aos que estão inscritos, né? Ou seja, a todos vocês que estão assistindo e aos novos que estão chegando. Sejam sempre bem-vindos. Aqui você vai encontrar perguntas e respostas, às quais você também terá acesso diretamente com o plano superior quando chegarem ao devido discernimento. Sem enganação, sem mentiras, hein? Sem suposições, sem teses. Aqui se fala a realidade. É claro, não é para agradar ninguém. Dói a alguns e outros gostam. Então, isso não importa. Importa é que seja feito o trabalho. Ok? Hoje vamos começar falando sobre profecia. O que é o significado de profecia? Agora vocês vão entender melhor. Profecia é uma predição do futuro que se crê, dito por eles, como inspiração divina. Se crê, mas não existem certezas ou provas de que assim seja, ok? Também chamado de vaticínio. As predições do Antigo Testamento, que é o mais dito, né? Mais mostrado a vocês. Predição feita por indivíduo que pretende saber ler o futuro. Pretender não quer dizer que saber ler o futuro, entendeu? Pretender não quer dizer saber ler o futuro. Previsão, ato ou efeito de prever. Antevisão, presciência, presságio. Antecipação, na base de suposições do que ainda não aconteceu, ou talvez já tenha acontecido. Mas vamos a alguns profetas e suas pretensas profecias. Eu não vou ficar enchendo linguiça, como eu sempre falo aqui, né? Vou falar dos profetas e alguma coisinha do que eles disseram, porque
é muita baboseira para o meu gosto. E para vocês também. É perda de tempo, sinceramente. Vamos lá. Portanto, são suposições, conjecturas, a mesma coisa que venho mostrando sempre a vocês. Ou seja, nada é certo, muito menos qualquer previsão histórica. A não ser que o futuro, como eu disse, já tenha acontecido. E o tal profeta está tendo a visão de algo que já aconteceu e que poderá se repetir, não havendo nenhuma confirmação da veracidade da profecia proferida. E outro fato é o de que para que serve uma profecia? Vou repetir isso muitas vezes. Quem autorizou algum homem fazer qualquer profecia? Vocês podem dizer, foi Deus. Primeiro que você não sabe quem é esse Deus. Segundo, já se perguntaram para que servem as profecias? Né? Se servissem para alguma coisa, elas evitariam um monte de mentiras e despropérios. Evitariam falsidades de clérigos e de políticos. Né? Evitariam calamidades, evitariam as falsidades humanas, evitariam tanto desamor, evitariam as fomes do mundo. Da forma que vejo, elas não servem para nada. Com certeza estariam intervindo também, essas previsões, na lei de causa e efeito, ou seja, no karma coletivo ou individual, alterando acontecimentos que deveriam acontecer e que talvez essas profecias teriam evitado, gerando mais karma, tanto daquele que não cumpriu o karma, como quem fez a previsão gerou outro karma para quem fez a previsão. Entendeu? Fazer profecias em relação ao plano espiritual soa tão mentiroso quanto o contato com o mesmo, pois ainda não temos como saber se tudo isso é verdadeiro. Simplesmente acreditamos, ou acreditam, né? Sendo que tudo fica sempre no âmbito de teses, suposições, hipóteses, né? Sempre. Inicialmente vamos falar daquele que considero o principal deles, ou seja, Nostradamus. Viveu ele entre 1503 e 1556. Diz que era profeta, visionário, médico, astrólogo e ocultista. Profundo conhecedor do latim, hebraico, grego e de sua língua oficial, o francês. Aí eu digo, o cara tinha tempo, hein? E dinheiro, né? Para poder saber e estudar tudo isso aí, né? Só adquiriu, de acordo com as informações, o dom de ver o futuro na idade madura. É claro! Pois a esta altura, ele já tinha conhecimento necessário para criar as ditas profecias. Não que ele tenha tido visões. Em 1550, publicou um almanaque com as profecias para os meses e anos seguintes. Tornou-se famoso e protegido da rainha Catarina de Médicis, uma de suas fiéis leitoras. Aliás, os Médicis fazem parte das teorias da conspiração, como um dos pertencentes ao grupo de domínio do dinheiro mundial. Ok? Com 51 anos, começou a escrever as Centúrias, contendo 1000 profecias. E daí? Você acha que esse pseudo-deus falou para ele 1000 profecias? Cala a boca, né? Mas acreditam. Esse cara era um craque, como escritor. Tinha grande criatividade para criar essas previsões. Entendam que todos que envolvem-se com o ocultismo adquirem a mesma capacidade. Pois, se o sujeito tiver caráter,
entenderá que tudo não passa de suposições sobre a atitude do ser humano. Cada um pode interpretar as centúrias da forma como consegue discernir, devido à ambivalência e os aspectos místicos contidos nas quadras. Muitos livros surgiram ao longo de séculos, tentando explicar ou traduzir corretamente as profecias, sem conseguirem chegar a esse intento. Diz a história que ele previu a Revolução Francesa. E daí? Ele evitou a Revolução? A ascensão de Hitler. E daí? Ele evitou a ascensão de Hitler? O governo ditatorial de Muammar Gaddafi e Saddam Hussein. E também sobre o terrorista, conforme provavelmente acrescentaram, Osama Bin Laden. Portanto, mostrando que, de nada, como eu disse, adiantaram essas previsões, sendo apenas tolice. Nada resolveram, então para que profetizar? Na realidade, essas centúrias são versos onde ele, ocultista, escreve em metáforas, igualzinho à Bíblia. Ou seja, escreve de um jeito, mas quer dizer que é de outro, o que está contido lá. E só consegue decifrar quem tem o conhecimento ocultista. E, infelizmente, quem chega a esse conhecimento não fazem as interpretações corretamente, justamente porque não querem revelar a verdade, deixando as suposições correrem à solta, pois tudo isso gera dividendos, din-din, gera dinheiro. E eles, dominadores, ficam dando risada dos tolos em suas interpretações confusas. A realidade é de que Nostradamus não fez nenhuma profecia, pois trata-se apenas de versos sobre a transformação do ser humano em centelha de luz, quando é acordado ou quando acorda. Entenderam? Sempre quem mexe com a parte oculta, no espiritual, faz todo esse jogo, porque não é para qualquer um, né? Eu faço revelações aqui para vocês, mas eu não falo tudo, que não dá para falar. Que só o pouco que eu procuro esmiuçar o máximo possível, já tem gente que ainda acha ruim, né? Diz que eu sou maluco. Fazer o quê? As centúrias são as profecias de Nostradamus compiladas em 10 conjuntos diversos, sendo que cada um possui 100 quadras, rimas em 4 linhas, que totalizam 1000 previsões, que não são previsões, é um livro de versos metafórico. Portanto, um livro de cerca de 100 páginas. Não seguem coerência cronológica e foram escritas combinando francês arcaico, o grego, o latim e provençal. Além disto, acredita-se que existam anagramas contido, referências mitológicas e astrológicas, numa linguagem subjetiva que dificulta a compreensão. Alguns estudiosos afirmam que esse foi um recurso utilizado por Nostradamus para se esquivar da Santa Inquisição, que de santa não tem nada, né? Não devia nem se chamar Santa Inquisição, devia se chamar só apenas Inquisição, né? Do qual eles se julgam os enviados de Deus para prejudicar o ser humano. Cala a boca! Não sou enviado do capeta, são. Agora tomem cuidado, porque ele profetizou que, presta atenção, tomem muito cuidado, hein? É piada, né? Dizem que ele profetizou que em 2021 o mundo se aproximaria da destruição total, com ataques de zumbis
e outras ameaças vindos do espaço. E os malucos ficam ainda dizendo que ele previu o Covid. Só dando risada. E repito, e para que serviu todas essas suas pressupostas profecias? Como eu já disse, se ele previu isso para 2021, ele não vai evitar que vai acontecer. Então, para quê? Que interessa isso? Não serviu para nada. Repito novamente, para que fazer profecias? Uma grande prova da tolice é de que ele profetizou sua própria morte e que aconteceu totalmente diferente de sua previsão. Perceberam? Ele previu a própria morte, mas não aconteceu do jeito que ele falou, e nem no tempo que ele disse. Quer dizer que não existia a previsão. Como sempre falo a vocês, estudem, mas sempre buscando os dois lados das narrativas, o que é verdadeiro e o que é falso. Do contrário, continuarão sendo enganados, né? Como uma grande maioria ainda é hoje. Tudo começa, na verdade, com Abraão. Na igreja existem 16 profetas, ou seja, existem muito mais, né? Mas esses são os principais. Homens que os clérigos descreveram como sendo profetas. A teologia cristã fixa em 16 o número de profetas, que resulta da soma dos 12 apóstolos e 4 evangelistas. Não sei para que essa diferenciação. Todos são evangelistas, fazem parte do evangelho. São 4 profetas maiores e 8 menores, selecionados na ordem do cânon bíblico. Os 4 profetas maiores, assim chamados pela maior quantidade de textos proféticos escritos, correspondem aos evangelistas Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Os 12 profetas chamados de menores, correspondentes aos apóstolos, são Oséias, Joel, Amós, Abdias, Jonas, Miqueias, Naum, Rabacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. No conjunto esculpido por Aleijadinho, há uma substituição de Miqueias por Baruque. Vocês conhecem lá em Ouro Preto, né? Ele fez as estátuas dos profetas. Discípulo e secretário de Jeremias, Baruque não integra a lista oficial de profetas. Isto porque os seus textos ficaram integrados aos de Jeremias, na edição da Vulgata, tradução latina da Bíblia, feita no século IV, e que foi declarada de uso comum na Igreja Católica pelo Concílio de Trento. Quer dizer, os homens se reúnem e fazem aquilo que eles bem entendem na Bíblia como se fosse o Deus, ou seja, esse Deus até pode ser que eles falam, né? Mas não o Criador. Perceberam? Que ditou. É tudo criação do próprio homem. Eu repito sempre isso aqui. O profeta Aleijadinho executou o maior conjunto barroco do mundo. E daí? Mesmo muito debilitado pela doença que o consumia, o artista sofria de hanseníase, origem de seu apelido, e utilizando largamente o trabalho de seus colaboradores. Aleijadinho deixou em Congonhas, nas imagens dos profetas, a marca de seu gênio. De gênio não tem nada. Podem achar ou dizer que é loucura o que vou revelar. O tal artista, chamado de Aleijadinho, era um possuído por forças do mal que ele mesmo desconhecia, e foi isso que lhe trouxe a doença chamada de lepra, pois assim são chamados aqueles que dormem, leprosos, ou que servem de mentiras e usuras para com o outro,
Ou ainda, mantém a mentira, cuja própria Bíblia renega em seus mandamentos. Ou seja, não farás para ti escultura, nem figura alguma do que está em cima, nos céus, ou embaixo sobre a terra, ou nas águas debaixo da terra. Isso está em Êxodo 20, capítulo 5, versículo 5. Entendam que no oculto, todos os que dormem são chamados de mortos, de leprosos, de cegos, de coxos, e aí por diante. E muitos outros termos que têm o mesmo significado. E o aleijadinho provou isso na própria carne, pois fazendo as estátuas, estava servindo as forças contrárias, porque ele estava fazendo a manutenção da mentira. Esses profetas são mentiras. Muito do que está na Bíblia são mentiras. A história toda foi criada para caber dentro da história do ser humano. Vamos lá, né? Convenhamos. Tanta coisa bonita para se esculpir, já que ele era escultor, e ele vai fazer imagem de profeta, de anjinho. Claro, ele estava ganhando muito bem. Ele não fez bom uso disso, né? Entendeu? Pago por essa dita igreja. Para fazer mais essas imagens e da manutenção da crendice popular. Como sempre, a principal divulgadora da mentira, chamada profeta, que da onde tem essa origem, é a religião cristã. Além dos profetas, e não é só a religião cristã, também vem a parte judaica, né? Os livros proféticos do Antigo Testamento, também, no entanto, são contra os videntes ou clarividentes. Quer dizer, qual é a diferença do vidente e do clarividente? A igreja é contra eles, mas eles falam dos profetas. É a mesma coisa. Nos meus estudos, o único profeta desligado da religião foi Nostradamus. Não se encontra mais ninguém. Aliás, ele também, de certa forma, fazia parte, porém clandestinamente disfarçado, porque ele agia independente da igreja. Vamos lembrar que profecias não são feitas apenas pelos chamados profetas, mas também por videntes ou clarividentes, ou ainda adivinhos ou visionários, e que na realidade só mudam a linguagem, a forma de escrita, que querem dizer a mesma coisa. Todos são sinônimos. Ou seja, querem dizer o mesmo significado de profeta. Aí eu repito a pergunta: para que servem os videntes e clarividentes? Eu respondo: não servem para nada. É só você analisar com discernimento, friamente, com sensatez e coerência. Exatamente o mesmo que profecias. Vejam bem, no meu entendimento, uma profecia ou vidência deveria evitar um acontecimento, mas isso não ocorre, geralmente. Portanto, não servem para nada. Prever um acontecimento não é o mesmo que evitá-lo. E voltamos à outra pergunta: como fica o karma, se isso fosse possível? São perguntas que todos devem fazer para não ficarem subjugados a sensacionalismos, a histórias fictícias, a engodos, sendo enganados o tempo todo, justamente pela falta de discernimento e pelo medo de fazer indagações. Lembrando que também existem as profetisas, que alguns estudos são chamados, onde elas são chamadas de oráculos. Um oráculo muito recente, está lá no filme Matrix, né? Servidos. Mas existe um outro grande exemplo, que é
o oráculo de Delfos. Embora esteja atualmente em ruínas, os templos e casas fortes que um dia abrigaram sacerdotes e sacerdotisas, que também eram profetas e profetisas, do oráculo de Delfos, localizado na cidade de Delfos, que hoje já não existe mais. Região central da Grécia, há cerca de 2.500 anos. Foi uma das mais influentes e poderosas instituições do mundo grego antigo. Destino de grandes personagens da história. O oráculo de Delfos recebera visitas não só de nomes célebres, como Alexandre o Grande, mas também de cidadãos comuns, embaixadores das cidades e estados gregas e dos impérios contíguos, buscando por conselhos. Quanta gente faz isso, não? Aí eu pergunto, e essas pessoas conseguem resolver suas vidas com esses conselhos? Tanto para problemas pessoais como para grandes e complexas questões políticas e relações exteriores, para responder a essas questões específicas e predizer o futuro. A suprema sacerdotisa, intitulada de Pítia, entrava no estado de transe. Isso aí não é mediunidade? Os gregos acreditavam que Pítia era a porta-voz do Deus Sol. Deus Sol. Como eu já venho mostrando aqui para vocês. Deus solar, que não tem nada a ver com o Criador. Apolo, que no ocultismo é o mesmo que Satã ou Lúcifer, o qual, através da sua suprema sacerdotisa, supostamente transmitia as vontades de seu pai Zeus, que é a mesma coisa que Deus. Esse Deus deles, exercendo este papel de ligação entre os deuses e a humanidade. Quer dizer que o médium faz o papel da ligação entre deuses e a humanidade. E ele tem certeza disso? Como é que ele sabe quem é que está do outro lado? Por isso que eu parei de incorporar. Por mais que esses supostos guias falavam através de mim coisas boas, mas não tinham como provar que de fato eles eram aquilo que diziam. Venho falando sempre isso para vocês. Bom, Pítia exercia uma enorme influência com poderes para instigar políticas governamentais, determinar o local de construção de cidades e até mesmo iniciar ou pôr fim a guerras poderosas. Mas não vou me alongar nas histórias do panteão dos deuses gregos. E quem quiser saber mais, busque ler a respeito. Onde Apolo, ou Lúcifer, deseja possuir a terra. No oculto, terra é o ser humano. Entendeu? É possuir o mal. Consegue compreender isso? O mal dentro do ser humano é o Apolo, que é a terra. Existem também outras profetisas, por exemplo, as 7 profetisas do judaísmo. Por isso o judaísmo está ligado ao cristianismo, cada um interpretando da sua forma. As 7 profetisas do judaísmo está no Talmud. Nos conta que houve 48 profetas e 7 profetisas do povo judeu. O Talmud qualifica que houve muitos mais profetas, um número impressionante de, inacreditável, 1.200.000 profetas, na verdade, mas somente aqueles profetas cuja mensagem foi relevante para as futuras gerações formaram a lista, conforme consta na Torá. São elas as seguintes: Sara, esposa de Abraão. Ela foi originalmente chamada de Yaská, mas Abraão, ou Avram,
a chamou de Sarai, minha princesa superior, é o significado. Porque ela era superior a ele, conforme conta a história, em suas habilidades proféticas. Miriam, também descendente de Abrão, Miriam significa amarga. Débora governou Israel na terra de Efraim. Shana, ou Hana, era casada com um profeta chamado Elcana. A outra, Abigail, era a sábia e bela esposa de Nabal, um homem mordaz que era tão duro quanto um cão. Isso aí tá, o cão é outro significado. Após Nabal, que era tão rico quanto era mau, se recusaram a dar previsões para o rei Davi e seus homens, Abigail lhes deu pão, vinho, carne, frutas secas e convenceu a Davi a não matar o seu marido. Porque houve uma contenda em que Davi, poderoso, iria matar, em nome de Deus. Huldá, a profetisa, Huldá foi quem encorajou o rei Josia a continuar seu programa de renovar o templo sagrado em Jerusalém e reintroduzir o serviço de Deus. Esther, a única mulher a escrever um livro na Torá. Esther foi a menina judia que se ergueu na hora certa e salvou o povo judeu, então exilado na Pérsia, do perverso Hamã, que desejava acabar com eles num único dia. É interessante, né? Desde o princípio, sempre a mesma história, né? Querem acabar com o povo judeu, né? Com o povo hebreu. Entenderam? Interpretam errado, que não é exatamente com o povo, é metáfora. É acabar com o ser humano individualmente, que é o hebreu ou o judeu. Mas já disse isso em outra aula. Vamos encerrando mais essa aula. Pergunto, e o que resolveram esses profetas e profetisas? É tudo história, ficção, fábula. Entenderam? Não adianta esse negócio de ficar consultando adivinho, entendeu? Cartomante. É tudo a mesma porcaria, não resolve nada. Né? Eu sei, eu já passei por isso. Há 35 anos, 40 anos atrás, eu consultando uma mulher dessas, e ela me disse, o seu casamento não durará mais do que 3 anos. E realmente aconteceu. E daí? Ela evitou? Não resolve nada. É isso aí, gente. Agradeço a todos a presença e a audiência, desejando a todos muita paz, muita luz e discernimento. Que o Criador se manifeste em vossa jornada, hoje e sempre. Até breve.